Hoje é dia da gente falar sobre essa forma de remuneração que a gente chama de pacote ou de área global. Será que tudo cabe dentro dessa nomenclatura de área global? Será que só tem essa forma de simplificar a cobrança, a conta aberta? Como que é? Como que é isso? Pacote pode acontecer glosa? Pode também. Tem gente que tem ilusão, né? Diminui sim, acelera o processo de faturamento, acelera o processo de análise de contas, mas é cabível glosa sim em pacote. Pacote não te protege das glosas, viu? É só uma forma de remuneração que é também auditada, tá bom? Que é também auditada. Tá? Muita gente tem curiosidade sobre essa questão do pacote e muita gente não sabe trabalhar. Não sabe trabalhar com pacote, fica achando que é sempre prejuízo o pacote e nem sempre é lucro. É prejuízo, é lucro, como que é? Não é? Vamos lá, gente. Bom, para começar, qual é o outro nome que vocês dão para pacote? Fala para mim. Qual é o outro nome que vocês dão para pacote? Tô esperando a sua resposta aqui pra gente começar a discutir esse assunto. Vocês chamam de diária, como é? Diária global. Diária global. E o que você entende disso? Ah, engloba tudo, né? Diárias, taxas, material, medicamento, todos os honorários. Então, isso é uma diária global. Tá muito já praticado diária global para pronto-socorro. Por exemplo. Exatamente, engloba tudo. Será que só tem essa forma de fazer pacote? Já vou plantar um triplex aí agora na sua cabeça. Você vai alugar esse triplex agora. Não, eu tenho como. Sim, engloba tudo. Tem cirurgias que engloba tudo. Por exemplo, uma diária global muito em alta é da cirurgia bariátrica, da colissectomia, né, que vão aí OPMS, todos os honorários. Mas eu tenho diária semi-global. É uma possibilidade. Ó, hein? Eu tenho a diária compacta, onde eu reúno alguns custos, né? E eu tenho a chamada diária pacote. Então, não é tudo a mesma coisa, não. Não é tudo a mesma coisa. E nós herdamos essa terminologia do comércio comum, não é? Quando você vai fazer uma compra de viagem mais transfer, mais hospedagem, como que eles chamam isso? Pacote, não é isso? Então é a mesma coisa. Nós temos que entender que apesar da gente ter um vocabulário muito específico, uma operação muito específica, nós temos coisas que têm o mesmo objetivo. Então a diária global ou pacote, como queira, qual é o objetivo? O objetivo é ter uma forma de remuneração para a realização de um procedimento, não é? Através de um único código. Isso é pacote. E nesse pacote está incluso o quê? Pronto. Agora é que a gente vai determinar se é global, se é semi-global, se é uma diária compacta, se é uma diária pacote. Agora é que nós vamos determinar isso. Então, uma diária global, ela tem que, claro, englobar o honorário, a diária, as despesas médicas, todas as taxas, não é? Isso é uma diária global. Agora, Nara, como eu calculo uma diária global para fazer a proposta? Como eu faço isso? A diária global, eu tenho que levar em conta tudo que se gasta e os custos indiretos. Quanto custa para o hospital atender uma cesariana? Quanto custa para uma clínica de oftalmologia atender uma fasectomia? E aí, meus amigos, muita atenção aqui, ó. Muita atenção. Não é só o honorário e os gastos.
uma diária global tem que calcular os gastos indiretos. Então, aluguel, água, luz, telefone, funcionário. Quantos orçamentos são feitos até que você fecha uma vasectomia? Quantos telefonemas, quantos orçamentos da cesariana até que você feche uma cesariana? Então, isso é diária global. E os hospitais, quando fazem esse cálculo, eles colocam ali, porque, por exemplo, eu não consigo, muitas vezes, uma visita hospitalar a R$300, mas às vezes eu tenho que pagar isso para o médico, né? Às vezes eu tenho que pagar um honorário melhor para esse médico, para ele fazer a cirurgia no meu hospital. Então, onde que tá os meus custos? Onde eu vou ganhar se a conta for aberta? Eu vou ganhar na diária, eu vou ganhar numa taxa de operacionalização da OPME, eu vou ganhar na taxa de um medicamento restrito hospitalar. Então, eu vou ganhar nesses pontos para cobrir de verdade aquele honorário. Então, uma diária global, para você calcular essa diária global, você tem que ter os custos diretos e os custos indiretos. Nara, como saber quais são esses custos? Agora, você não tem como propor um pacote, você operador ou prestador, se você nunca faturou aquele procedimento. Por quê? Porque o pacote, ele é uma consequência estatística. Então, vamos lá. O que eu uso de medicamento numa parturiente? Eu uso antibiótico? Uso. Eu uso antibiótico de última linha? Eu uso antibiótico? Não, aconteceu uma ou outra vez porque tivemos uma intercorrência. Então, esse cálculo nunca entra no pacote. Esse que é o calcanhar de Aquiles no pacote na diária global. Aquilo que não acontece 51% das vezes não entra no cálculo do pacote. Percebe? Então, eu tenho aqui, eu até abri uma negociação que foi de 2022. Então, por exemplo, parto normal, se o paciente, um parto normal. Qual foi a proposta? 7.392. Incluindo o quê? Incluindo a diária, incluindo o cirurgião, incluindo a taxa de cirurgia, certo? Mas aí vem uma questão. E se for gemelar? Então a gente pode pôr esse mesmo pacote com um adicional por feto. Por exemplo, um adicional de 20%. Nesse momento, essa diária global passa a ser semi-global. Por quê? Porque ela está condicionada a alguma situação. Então, é 7.392 se for um parto normal, um feto. Se for mais de um feto, eu vou ter 20% de acréscimo. Olha que interessante. Então, não necessariamente eu tenho que negociar uma diária engessada. Eu posso ter nessa diária global uma expectativa de uma negociação diferente. Percebe? Semi-global. Né? Apesar de que uma gravidez gemelar é muito mais rara do que uma gravidez única nos seres humanos, no mamífero seres humanos, né? Se for pacote de urgência com exclusões, seria semi-global? Sim. Por exemplo, Isabela, esses dias eu peguei um contrato que era assim: pacote para pagamento do pronto-socorro, atendimento no pronto-socorro. No entanto, se eu tiver algum medicamento que for mais de R$50, esse medicamento será pago à parte, numa conta aberta. E isso é uma negociação que transforma essa diária global em semi-global. Percebe? Por quê, gente? Porque as negociações, elas têm que ser boas
para os dois lados, não é? Embora esses dois lados tenham objetivos distintos. Mas se ela for muito draconiana, né? Se ela for boa só para a operadora, vai chegar uma hora que esse prestador também vai descartar essa operadora, porque não é viável, não é verdade? Então a gente não precisa ficar impressionado que eu só posso cobrar isso e pronto, tá certo? Como é super comum, como esse pacote mesmo da cesariana, aqui do parto normal, da cesariana, né? É super comum a gente excluir o anestesista. Só que a gente não vai classificar esse como semiglobal, quando exclui o anestesista, porque o anestesista não será cobrado por esse prestador. Ele será cobrado à parte, através da cooperativa, dos anestesistas e tal. Mas você percebe que não é obrigatório que a diária cubra tudo, correto? E, inclusive, a gente pode prever que em caso de intercorrências, essa conta será discutida numa conta aberta, certo? Agora, o que eu acabei de falar? A diária global, ela é uma consequência da observação estatística de gastos diretos e indiretos do prestador. E essa proposta pode sair diretamente da operadora como do prestador. É bem verdade que a operadora não está autorizada a colocar preço no serviço do médico, mas ela pode fazer uma proposta e esse médico dizer que está de acordo ou não. Por isso que quando você vai pedir o credenciamento, que não é através de um edital, onde todas as regras já estão postas na mesa, é necessário que você coloque a sua proposta. Então, Nara, eu quero propor um pacote. Então, faça as contas dos custos diretos, dos custos indiretos e da frequência desses custos. Então, por exemplo, né, hoje eu ainda dei esse exemplo numa reunião. Cesariana, 2 diárias, 51%, né, até mais de 51% dos partos cesarianas envolve 2 diárias. Sim ou não? Agora, não, de vez em quando eu tenho alguém que fica 3 diárias. Não. Quando você vai cobrar o pacote, você vai sair desse de vez em quando, né? O que pode ter é, em casos de intercorrência justificada, essa conta será aberta. Correto? Tá fazendo sentido para você? Você entendeu a questão de frequência e de custos? Porque hoje, gente, na atualidade, a maioria dos honorários já são cobertos pelas outras despesas. Porque os honorários hoje estão subvalorizados, não é? Então, às vezes, a pessoa acha que tá ganhando, né? Quando diz, achou que tá ficando rico, tá ficando pobre, né? Quando você acha que você bota uma tabela lá, 3ª edição, pronto, negociei, maravilhoso, né? Não, porque ninguém vai ter prejuízo, não é verdade? Como que é? Em caso de intercorrências, poderia cobrar o pacote e os extras da intercorrência? Geralmente não, Isabela. Sabe por quê? Porque você saiu da condição de pacote. Por exemplo, uma intercorrência na cesariana, que eu já preciso de outros medicamentos, né? Eu já saí. Já não tô mais falando de cesariana. Eu já tô falando de outros problemas. E se eu misturar, não, até aqui foi pacote, daqui pra lá é aberto, isso é desonesto com uma das partes, não é verdade? Porque a negociação do pacote é para quitar aquela conta, não é? Aí você quita e continua, isso não é honesto. Então, em caso de intercorrências, abre-se essa conta. Por quê? Porque ela não está quitada por aquele valor. Não sei se me fiz clara. Fala aí pra mim, se você conseguiu entender isso aí. Então, muito bem. E a diária semiglobal? A semiglobal é, sim, tranquilo? Ela é intermediária, não é? Ela é intermediária. Por exemplo,
como essa que eu falei lá do pronto-socorro, ou uma internação, a diária de internação já vai cobrir ali monitor, visitas hospitalares, não é? Roupa de cama, oxímetro e tal, já incorre isso, mas não cobre exames. E aí o exame eu vou cobrar em separado. É uma diária semi-global, certo? Dou ali uma aliviada, não é? Como essa que eu comentei com vocês, que eu estou negociando, uma diária global de pronto-socorro, mas a gente tirou tomografia, ressonância, os medicamentos acima de R$50, e isso é uma diária semi-global. Existem glosas de pacotes incluso no principal? Não é, Nari? Existe. Então, se você tem ali um pacote de fasectomia com tudo incluso e de repente você quer cobrar um código de epiterígio, não é? Não, ele vai dizer que já está incluso no pacote. Existe essa glosa, tá? Então, muito cuidado em cobrar outro código, principalmente códigos de honorários, junto com pacotes. E não só isso, um pacote pode trazer glosas desde que uma autorização com data errada, sem justificativa, sem evolução, mesmo que seja pacote. Então, não se iluda que é pacote e não tem glosa. Não tem isso, tá? E uma diária compacta. Como seria uma diária compacta? Seria um código só que inclui todos os gastos, né? Numa única taxa. A gente tira aquela questão de despesas, ela é muito usada para as despesas, quer ver? O Bradesco mesmo tem um pacote de despesas na hemodiálise. Despesas. Então, você cobra o código do honorário da hemodiálise e quando chega na guia de outras despesas, você tem um código, uma taxa única, que ali dentro já estão todos os gastos. Mas tirou o honorário, percebe? É um pacote que você vai colocar só lá na guia de outras despesas. Para esse caso, a gente tem o nome de diária compacta, que também faz muito sentido e que ajuda muito. E é baseado em que, Nara, que eu faço essa diária compacta? Então, muitas vezes a clínica tem médicos terceirizados, não é? E tem que pagar esses médicos. Então, eu não quero que o honorário desses médicos entre no pacote, mas eu crio um código de taxa, um 184, geralmente é 84. E aí, gente, lembrando que essa tabela de domínio será 00, tá? Código próprio da operadora. Ou quando até mesmo um determinado procedimento sai, é descontinuado, e a gente cria uma taxa. Para isso, tem o nome de diária compacta, certo? E aí, o que eu preciso, Nara, para fazer essa diária compacta? Protocolo. Qual é o seu protocolo de gastos na hemodiálise? Qual é o seu protocolo de gastos no contraste da ressonância? Qual é o seu protocolo de gastos na quimioterapia? Certo? E aí sim, eu cobro o honorário normalmente e cria-se um código de taxa, onde nessa taxa está incluso todos os gastos. De novo, nós estamos falando de frequência, que é um dado estatístico. Então, por exemplo, o contraste. O contraste da ressonância, né? O contraste da ressonância, da tomografia, varia conforme cada paciente, por peso. A maioria das pessoas pesam aí entre 70 e 80 quilos. Então, é calculado uma taxa com essa quantidade, com essa milimetragem para os gastos. E aí, Nara, e se for um paciente de 200 quilos, eu vou perder? Se você quis a facilidade de uma diária compacta ou até mesmo de uma diária global, esse é o custo, não é? Não dá para você falar, agora não, agora eu não quero diária, agora ele pesa 200. Não pode ser assim. A negociação tem que ser boa para todos os lados. Deixa eu ver aqui, que a Isabelle fez uma outra pergunta. Se em um pacote
tiver OPME e este não foi usado, pode ser glosado do pacote mediante valor contido na nota fiscal? Complicado, né? Por que não foi usado? Porque, por exemplo, um grampo na cirurgia bariátrica não tem como não ser usado. A mesma coisa na colissectomia. Se eu vou fazer uma facectomia, eu vou usar a lente. De que você tá falando? Sério mesmo. Às vezes você quer falar da facectomia, que o que está naquele pacote é uma lente nacional. E você vai usar a importada e vai cobrar a parte do paciente, né? Que aí é um bem bolado que vocês fazem aí por fora. E aí fica complicado isso aí, né? Se for glosado, não vai glosar parte do pacote, vai glosar o pacote. Você não seguiu o pacote. Você viu a pergunta da Fabiane? Não. Antes dessa Isabel. Fabiane. Nara, o valor total acordado em pacote pode ser glosado? Pode, o que eu acabei de falar. Pode ser glosado o valor total. Por um problema de elegibilidade, por um problema de falta de justificativa, por que aquele procedimento aconteceu, por problemas de autorização depois do atendimento, se não for urgência e emergência. Geralmente, as glosas totais de pacote são administrativas, tá? Algo no processo que não rodou, tá certo? Se eu vou deixar gravada, não sei. Para assistir a replay lá no grupo Profissão Faturista. Quem tá no grupo Profissão Faturista, parece que vocês têm um link do replay das lives, tá? Quem não tiver no grupo é só. Quem não tiver lá no grupo da Profissão Faturista, para ter o replay das lives, é só entrar. Aí negocia o pacote com lente e sem lente. Sim, com lente e sem lente. Se o paciente for pagar o total de uma lente importada, você vai pagar o pacote sem a lente, não é? Mas isso tem que estar claro, tá? Tem que estar claro, porque senão depois ele vai falar, fez uma facectomia, cadê a lente? Né? Isso, pacote inválido, exatamente, Leonardo, essa é a glosa. Mas se está no pacote, precisa de autorização anterior ao procedimento? Precisa sim. Gente, a negociação em pacote não anula a auditoria, não anula a autorização, e isso está em contrato, tá? Isabela, assim, a autorização da OPME, por exemplo, sim, precisa da autorização. Sabe por quê, Isabelle? OPME é um material que tem rastreabilidade, tá? Que tem marca, tem uma nota fiscal, tem toda uma legislação que envolve a OPME, tá bom? Coisas muito específicas, não. Se você quiser saber mais dessa especificidade sobre a OPME, eu costumo dar mentoria nessa área, tá bom? Também, né? Numa live não dá pra falar, porque a legislação é bem densa, a gente precisaria de 2 a 3 encontros. Mesmo que ele faça parte do pacote, tá? E outra, mesmo que ele faça parte do pacote, ele tem que estar evoluído no boletim, na evolução cirúrgica. Gente, o pacote não tira a obrigatoriedade das evidências, tá bom? Não tira. É só uma forma de remuneração, mas será auditado, precisa ter evidência, precisa evoluir, tá bom? Gente, eu quero falar sobre negociação de pacote. Glosa, eu vou falar na segunda-feira, lá no portal Enfermeiros do Bem, tá? Eu vou até deixar o link para quem quiser fazer inscrição no Simpla, que é gratuito, no Story, e lá no grupo Profissão Faturista também, a gente pode deixar lá. Segunda-feira eu vou falar sobre glosa, tá bom? Dúvidas sobre o pacote? Essa que eu vou falar segunda-feira, Leonardo? Não, vai ser às 19 horas, tá? Porque senão a gente embola os assuntos. Por exemplo, eu não sei de cor e nunca vou saber e não quero saber o que significa 2606, 1705, 12, não sei o que, não. Eu prefiro ler o significado da glosa e localizar,
tá? A Alice tá falando aí sobre a aula gratuita da glosa. Vai ser à noite, online. Tem uma inscrição pelo Simpla. E todo mundo que fizer a inscrição pelo Simpla ganha certificado dessa aula que você vai participar, tá bom? É lá no portal Enfermeiros do Bem, né? E a aula é pelo Simpla, tá bom? E o Richard que é o coordenador disso, tá certo? Só pra dizer a respeito. Então, gente, continuando aqui. Para você fazer uma proposta ou aceitar uma proposta sobre pacote, sobre diária global, você tem que saber dos seus custos. Você tem, que saber dos seus custos diretos, custos indiretos e frequência desses custos. Eu já dei um exemplo desse, não sei se em live ou se numa aula minha. Você sabia que você tem como fazer pacote para um exame? Você sabia? Quem sabe levanta a mão aí. Quem sabe levanta a mão. Né? Que você pode fazer pacote para ultrassonografia. Eu tenho uma clínica de ultrassom e quero fazer um pacote para ultrassonografia. Quem sabe levanta a mão aí. Não sabia? Pois tem como. Como seria esse pacote? Então é assim, eu relaciono as ultrassonografias que eu atendo e nós vamos criar um valor único para qualquer ultrassonografia. Toda ultrassonografia vai custar esse valor, certo? Nara, e como eu faço isso? Eu tenho que entender qual que é a maioria dos atendimentos que eu faço aqui em ultrassom, qual a ultrassom que eu mais faço. Então vamos lá. Abdômen total é a que eu mais faço. Quanto é o custo hoje desse abdômen total? Então, por exemplo, R$100. Então, eu vou fazer um pacote para ultrassonografia de R$120. Qualquer ultrassonografia será R$120. Seja ela de abdômen total, inferior, mamas, seja ela qual for. Certo? E aí, nesse pacote, atenção aqui, eu posso, como operadora, se eu tiver no papel de operadora, colocar ali uma instrução. No segundo exame, esse será pago 70% dele. Eu já recebi uma proposta assim. E aí, qual foi meu argumento? Não. Porque lá na CBHPM, 70% é só do custo operacional. E aqui nesse pacote, você está me pagando filme, custo operacional e honorário. Eu não posso escalonar tudo. Não é? E aí, a gente fez um bem bolado. A gente baixou um pouquinho o preço principal. Então, em vez de 120, vamos por 100. Sem escalonamento. Retiramos o escalonamento. Isso é um pacote em ultrassonografia. Gostaram dessa? É muito bom. Por quê? Porque é um preço único, porque dá muito menos glosa, porque qualquer ultrassonografia vai ser esse valor, não é? E, inclusive, dá previsibilidade para a operadora. Então, eu sei que se você atendeu 20 ultrassonografias, eu vou ter que te pagar R$2.000. Percebe? Isso é um pacote. Então, eu já estou dizendo para você por que existe essa forma de remuneração. Porque nós estamos sempre procurando previsibilidade e agilidade no faturamento. Sim ou não? Isso é uma forma, não é? Como temos aí os pacotes de endoscopia, colonoscopia, anoscopia. E aí você precisa negociar. Qual o melhor pacote eu negocio, Nara? Aquele que você pratica mais. Então, um dia numa negociação dessas, eu falei, nossa, mas a endoscopia com biópsia tá muito barata. Aí a operadora falou assim pra mim, olha, mas eu estou pagando muito bem a anoscopia. Eu falei, não, inclusive essa você pode até tirar, porque eu quase não realizo, né? Mas por quê? Porque eu já sabia qual era a frequência dos exames ali. Aí o Leonardo tá falando aqui, sobre as instruções da CBHPM para fazer um pacote bom é fundamental. Fundamental, Leonardo. Aliás, quando você conhece a CBHPM a fundo, você consegue negociar melhor, estando do lado da operadora ou do lado do prestador. Então, quem não teve a oportunidade de estar
nessa turma que está acontecendo, assistindo às aulas online, ao vivo, tem a oportunidade de adquirir as aulas gravadas. Só as gravações das aulas, não é? Que é bem legal também. Que é uma outra modalidade mais modesta, não é? Mas é uma oportunidade para você dominar a CBHPM. Se você for bastante disciplinado, você pode ter acesso às aulas gravadas. É uma possibilidade. E se você não está participando, eu quero te recomendar isso fortemente. Tá bom? Mais alguma dúvida? Vocês gostaram, gente? Gente, é muita coisa. Isso é o que dá pra gente passar numa live. Então, recapitulando. Saber os protocolos de gastos. Saber os... Ó, o Leonardo diz, eu super recomendo. A Luciana falando perfeito. A Isabela, muito bom. Quem não adquiriu, como que faz? Será que entra em contato com a Alice? Manda no direct. Manda lá no direct. Eu quero a gravação das aulas, tá? Quem comentar eu quero aqui, a Alice vai entrar em contato. Quem quer ter acesso às aulas gravadas da CBHPM? Aí é um pacote mais modesto, né? Pacote, mas é um jeito de você também adquirir conhecimento. Aí é de você. Quem quiser, né? Aqui, ó. Tem uns eu quero aí. Aí fala pra pessoa olhar o direct. Aí olha o direct, tá? Que a gente vai falar com você, tá? Fala lá pra você ter essa oportunidade, tá bom? Gente, então eu preciso ter custos, eu preciso saber a frequência, porque senão cai lá na conversa, né? Ah, não, olha como eu tô pagando anoscopia bem, só que eu quase não faço anoscopia. Eu só faço o endoscopia e colonoscopia. O que eu quero com anoscopia? Fala pra Fabiana, Né? ela tá na CBHPM. Fabiane, você já tá na CBHPM, você tem acesso a todas as aulas gravadas, todo o material, todo o diferencial, todas as planilhas, tá bom? Tá lá, entra lá com seu login e senha, que você vai tendo acesso, tá bom? E outra coisa que você tem que saber, então, é a frequência e a possibilidade de não fazer uma diária global. Você pode fazer ela semi-global, você pode fazer ela compacta, né? Só criar. Onde que tá dando mais conflito? Lá no material e medicamento? Então vamos fazer só uma taxa que cubra esse material e medicamento. E mesmo quando é pacote, é preciso estar clara a relação e a instrução. Porque lembra do pacote para ultrassom? Já ia entrar ali o segundo exame com 70%. Então, é preciso ter a instrução para poder fazer esse pacote funcionar bem, tá bom? Para você que pretende, né, negociar, e que você tá negociando toda hora, né, gente? Inclusive, se você recorre de glosa, você tá negociando, não é isso? Você precisa tá muito firme com você, quem você é e o que é que você tá fazendo. Tá bom? Entendi. Ah, tá. É muito importante você saber o que você tá fazendo, é muito importante você ter conhecimento para fazer isso, porque você nem sabe mexer com Fee for Service e aí já quer mexer com pacote, né? O pacote é muito viável, eu gosto, desde que ele seja bem aplicado ali. Agora, antes da gente encerrar, vamos fazer um print e eu tenho um recadinho pra você, importantíssimo. Vamos fazer um print. Printou? Você vai pôr a seguinte hashtag: pacote do conhecimento. Pacote do conhecimento. Que é, por exemplo, as aulas gravadas da CBHPM. Pacote do conhecimento. Hashtag pacote do conhecimento. Vamos ver quem digita isso aí. E eu tenho um papo sério pra falar com você. Eita, mas o Leonardo só merece as minhas declarações, né? Meu orgulho. Eu quero falar pra você uma coisa. Você quer saber um caminho pro fracasso?
é tentar agradar todo mundo. Quando você fica tentando agradar todo mundo, você vai fracassar, tá? Porque o dia que você desagradar, você vira, né, um demônio, pessoa não grata. Então, você tem que ter muita certeza de quem você é, para não ficar tentando agradar todo mundo, tá bom? E se você pretende negociar, tenha isso na sua cabeça. E outra coisa que eu quero falar com você é, se você é muito preocupado, o que que o outro tá pensando de mim? O que que o outro tá achando de mim? Quem aí tem essa preocupação? Eu tenho um negócio para te contar a respeito. Você tem essa preocupação? Ai, o que que o outro tá achando de mim? Ai, o que que o outro tá... Nossa, o outro tá me achando uma idiota. O outro tá me achando uma boba. O outro tá me achando gorda. O outro tá me achando magra. O outro tá me achando bonita. O outro tá me achando feia. Não é? Quem aí tem essa preocupação? O que que o outro tá achando de mim? Quantas coisas você deixa de fazer porque o que que os outros vão pensar? Não é? Ou senão, quando você compartilha que tá fazendo algo e a pessoa fala, ah, que bobagem. Você fala, nossa, será que eu que sou idiota? Não é? Quem aí tem essa preocupação? É, às vezes, né, Leonardo? Só que a minha pergunta é se isso te trava. Se isso te impede de realizar o que você acredita que você merece. Então, eu não vou lá expor a minha ideia, porque o que que o outro vai pensar de mim, né? Então, deixa eu te contar uma coisa. O outro não tá nem aí pra você. Nem aí pra você. E mesmo que ele diga algo a seu respeito, né? Não é sobre você. É sobre ele mesmo. Né? E as pessoas não estão preocupadas com você. Não estão preocupadas, porque eu tô achando fulano gordo, ou fulano magro, ou fulano parado, ou fulano muito atirado, porque fulano e tal. A pessoa tá falando dela mesma. E ela não tá preocupada se essa impressão dela vai te parar ou vai te acelerar. Por isso que é importante você fazer você descobrir você. Como que você pensa, qual é o seu estilo, como que você é, não é? Porque enquanto você ficar correndo atrás do que o outro tá pensando, a sua vida vai passar e você nunca vai conseguir agradar. Não é verdade? Né? É igual quem fica correndo atrás de moda, por exemplo. O que que acontece com a pessoa que fica correndo? Isso tá na moda, isso não tá na moda. O que que acontece? Cada dia é uma, né? Porque hoje tá na moda isso, amanhã tá na moda aquilo, depois volta a outra moda. Não é assim? Então, é importante que você, igual o Leonardo falou, às vezes, né? Esse às vezes te trava, esse às vezes te impede de fazer algo para o seu sucesso. Então, põe na sua cabeça que o outro não tá nem aí pra você. Seja o outro quem for. Mesmo que o outro te ame, ele não sabe as suas dores e a sua capacidade. Quem sabe disso é você. Eu tenho uma ideia, mas não vou falar não, tem vergonha. Às vezes, é essa ideia que vai fazer você mudar de vida. E o não, você já tem. Não é? Então, não se preocupe com o que o outro está pensando de você. Isso te trava, isso te impede. Pense o que você quer de você. Pense em você, criança. Você queria ser o adulto que você é hoje? Você queria ter as posses que você tem hoje, o conhecimento que você tem hoje? Se a resposta for não, corra atrás. Não se limite ao que o outro está pensando de você. Porque ele não tá. Entendeu? Ele não tá pensando isso. Ele não tá pensando nada, ele não tá nem aí pra você. Tá bom?